Oi, galera! Estamos aqui no canal Vida Real e vamos começar o vídeo, tá bom? Vou começar direto hoje. Hoje eu vou contar um pouco da minha infância para vocês. Espero que vocês gostem. Desde já eu peço que vocês já vão dando like, já vão se inscrevendo, tá bom? Para trazermos conteúdos mais interessantes para o canal. Nasci, obviamente, de um casal e este casal teve 6 filhos, né? Minha mãe já tinha, junto com o meu pai, já tinha meu irmão. Depois do meu irmão teve uma irmã. Essa irmã veio a falecer com 9 meses de vida, devido a ela ter contraído uma doença respiratória. E ela veio a óbito, né? Teve pneumonia, houveram complicações e ela veio a óbito. Mas minha mãe ainda estava grávida de mim quando esta minha irmã veio a falecer. E ela passou a gestação um pouco atribulada. Foi uma época que meu pai e minha mãe estavam construindo o lugar onde hoje moramos, né? Muita luta, muito sofrimento, muita dificuldade, mas eles não deixavam de lutar. Meu pai era pedreiro, minha mãe na época era do lar, e era uma dificuldade muito grande, emprego era difícil. Meu pai, na verdade, ele era pedreiro, azulejista, encanador e ele mexia um pouco com elétrica também. Era um homem muito esforçado, mas infelizmente se deixou levar por amizades e aí talvez seja assunto para um outro vídeo, né? Porque hoje é sobre a minha história, um pouco da minha infância. Então, com toda dificuldade, eles construíram aqui a casinha e minha mãe, junto com meu pai, vieram morar. A casinha, na verdade, era um cômodo do tamanho de um banheiro. Não cabia nada. Na verdade, ela disse que cabia uma cama de solteiro e um fogão. E ali eles começaram a vidinha deles. Minha mãe grávida de mim, já tinha o meu irmão, a minha irmãzinha já havia falecido, né? Minha irmãzinha chamava-se Márcia e ela veio a óbito, como eu contei. E então chegou o dia de eu nascer, né? Nasci, graças a Deus, bem, saudável. Segundo conta minha mãe, as enfermeiras falavam que eu era muito linda, que eu tinha um cabelão bonito, e elas gostavam de pentear meu cabelo na maternidade, fazer xuxinha, aquela coisa toda, né? Todo bebê é lindo, né? Embora algumas pessoas falam, ai, tem bebê que tem cara de joelho. Gente, pra mim isso não existe. Todo bebê é lindo. Todo ser humano, ele é lindo. Muitas vezes ele não é bem tratado ou ele não tem condições de se tratar. Mas em todos nós há uma beleza extrema, né? É uma beleza que nenhum de nós é capaz de fazer outro ser com a beleza, com a perfeição de que Deus faz. Então nós temos sempre que nos olhar no espelho e isso é uma coisa que eu tenho comigo. Fale quem quiser falar, eu sempre olho ao espelho e eu falo, eu sou linda e maravilhosa. Porque se olharmos para trás, né, e vermos tantos casos, tantas situações, pessoas que às vezes sofrem acidentes, pessoas que às vezes nascem com alguma deficiência, e elas não dizem que são feias, elas superam, né? Como realmente elas não são, elas não têm culpa de talvez terem nascido daquela forma. Então eu acho que nenhum ser humano pode dizer, ai, fulano é feio, ciclano é feio, ou eu sou feio. Não. Todos nós somos perfeitos, somos obras divinas. Mas voltando ao tema do vídeo, eu nasci, né, como eu falei, muito paparicada ali na maternidade, até que chegou o dia de virmos para casa. E vindo para casa, né, começamos crescendo, eu crescendo, vivendo com meus irmãos. Após mim, minha mãe teve mais uma irmã, mais uma filha. Antes de mim, minha mãe já havia perdido 2 bebês naturalmente, porque, como eu falei, era uma situação muito difícil. Ela ajudava muitas vezes meu pai em alguma coisa, até mesmo pegar um balde de água no poço, que naquela época não havia água encanada. Então, quer dizer, não era uma vida fácil. E por isso ela chegou a perder 2 bebês, né? Pegando baldes de água, lavando roupa. Ia se fazer o quê? Era a vida inicial de um casal, em um bairro novo, que não haviam quase casas, parece que só havia 1 ou 2 casas aqui na região, e ela tinha que lutar, né? Ela tinha que viver. Eles vieram morar na casinha, não tinha nada, tinha que puxar água do poço, tinha que fazer por onde viver, e infelizmente ela perdeu esses 2 filhos. Mas ela teve 4 filhos vivos, e a minha irmã, como eu falei, com 9 meses, que era mais velha do que eu, veio também a óbito devido a uma enfermidade respiratória. Mas, vamos lá. Cresci, né? Eu lembro que meu pai trabalhava e ele sempre que chegava do serviço, ele trazia sempre um docinho pra gente na bolsa. A gente já ficava tudo animadinho. Ai, papai chegou. Ele trazia um docinho, era balinha de goma, era amendoim em casca, ou então amendoim salgado, ou balinha. Sempre, sempre meu pai trazia algum docinho, algum agrado para a gente. Por pouquinho que fosse, nem que fosse uma balinha para cada um,
mas era a forma dele nos receber com alegria, e a gente também, né, recebia tanto o papai como, claro, criança gosta das guloseimas. E ali fomos crescendo naquela vidinha difícil, muitas vezes tinha o que comer, muitas vezes não tinha, né? E quando se recebia, meu pai recebia o salário, tinha as contas para pagar, na época pagava o terreno, então não era fácil manter 3 filhos, mulher, né? Roupa, despesa alimentar, terreno que pagava, não tinha condições nem de construir direito, e o tempo foi passando. Muitas vezes, do meio para o fim do mês, acabavam-se as verbas, né? Devido tantas despesas para uma pessoa só trabalhando, e passávamos necessidade. Sim, passávamos, não tenho vergonha de dizer, né? Isso é uma superação hoje, né? Mas na época, muitas vezes passamos sim necessidade. Lembro-me de épocas em que não tínhamos nada em casa para comer, a não ser uma farinha, o gás, graças a Deus, né? E aí minha mãe mexia a farinha com água e sal no fogo, às vezes era só farinha, fazia aquele pirão para comermos. E nós éramos felizes, né? Lembro que brincávamos no quintal, tinha as árvores aqui próximo. Minha mãe nunca deixou nós brincarmos muito na rua, né? Mas brincávamos muito aqui no nosso quintal. Não tínhamos muito coleguinhas, nem moravam muitas pessoas por aqui, como eu falei. Eram poucas casas. Meu irmão tinha apenas uma coleguinha de uma das casas que já tinha aqui. E nós, eu e minha irmã, não tínhamos, porque na época não tinha quase ninguém morando por aqui, não tinha criança. Então, muitas vezes nós passávamos, sim, necessidade, né? Às vezes, eu lembro-me, o gás acabava e o que ia se fazer? Pegava-se as madeiras que havia no quintal da obra, da construção. Punha-se fogo naquela madeira. Eu lembro que minha mãe colocava os tijolos, né, em 4 partes, formando como se fosse uma cruz, meio afastadinhos. E ao meio, assim, nas pontas do tijolo, ela colocava madeira. E colocava fogo nas madeiras, punha a panela em cima. Ali cozinhava o arroz, cozinhava o feijão, fazia mistura, mas comidinha gostosa feita a lenha, né? Isso quando faltava o gás. Quando tinha, cozinhava no fogão. Aquele fogão antigo, vermelho, esmaltado, aquele esmalte grosso, fogão bom de ferro, que muitos não conheceram. Este fogão ele tinha 2 rabas nas laterais, né? Seriam 2 beiradas nas laterais, como se fossem 2 asas abertas, que serviam de apoio para colocar uma colher, um tempero, alguma coisa que estivesse usando ali para fazer a comida. E assim era a nossa vida. Um dia tinha, no outro não tinha, e a gente vivia, feliz e contente. Íamos brincar no quintal. Lembro que junto com os meus irmãos gostávamos de fazer arapucas para pegar passarinho, e era uma alegria quando conseguíamos prender um passarinho embaixo da caixa de sapato, que a gente punha a caixa de sapato em pé, e na ponta aqui assim dela, como apoio, a gente colocava um pedaço de madeira, né? E amarrava uma linha naquela madeirinha, ou seja, a madeirinha estava segurando a caixa em pé. E a linha a gente amarrava e segurava a distância, escondido. Punha um pouquinho de comida embaixo da caixa, e quando o passarinho ia que entrava na caixa, a gente puxava a linha e ele ficava preso. Era muito engraçado para nós, né? Hoje em dia, claro, tudo mudou, e nós não fazíamos jamais isto por maldade. Era uma brincadeira de criança, e depois a gente soltava o passarinho. E nas noites claras, né? Nas noites de lua cheia, que ficávamos, o meu papai e mamãe montavam fogueira do lado de fora, e ficávamos um pouco à noite ali, o papai e a mamãe conversando, às vezes algum vizinho, e nós crianças e brincando ali em volta da fogueira. E muitas vezes, naquela época, pegávamos uma caixinha de fósforo vazia para, enquanto o papai, mamãe e os demais conversavam, nós caçarmos, pegarmos, prendermos vagalume. Muitos hoje em dia não conhecem ou nem acreditam que já existiu vagalume, mas era muito bom de se viver. Lembro-me muito de uma vez que houve assim, um monte de perereca, aqueles sapinhos verdinhos pequenininhos, começaram pulando na rua toda, e a rua ficou cheia daqueles sapinhos, sabe? Pequenininho, tipo uma perereca, porque eles ainda estavam em crescimento. E era tudo muito legal, tudo muito puro, mas, né, não era fácil. E nós fomos crescendo. Crescemos, chegamos à adolescência, e meu pai, como eu disse no início, infelizmente, envolvido por amizades, né, que não eram pessoas do mal, mas eram pessoas que não queriam muitas vezes o bem. E começou a beber, fumar, e foi se entregando a estas amizades, a esta situação. E muitas vezes ele começou a chegar em casa bêbado, alcoolizado. Muitas vezes ele ficava caindo pelas ruas. Nisso nós já estávamos entrando na adolescência,
Meu irmão jovenzinho, 12, 13 anos, tinha que ir muitas vezes buscar meu pai. Uma vez ele quase caiu na fogueira bêbado, e aí pediram para a gente ir buscar. Meu irmão foi buscar papai, trouxe para casa, e muitas vezes isso acontecia. E aí o desemprego aumentava, né? Porque naquela época tinha que se trabalhar direito. E muitas vezes uma pessoa que no dia seguinte faltava porque não estava bem ou chegava com ar de alcoolizado não era muitas vezes aceito. Então muitas vezes perdi o emprego e as dificuldades foram chegando. E meu pai tinha uma fala. Minha mãe muitas vezes falava que ia sair, ia procurar emprego. E ele, né, porque ela não queria ver aquela situação, os filhos passando necessidade, a gente crescendo, precisando de roupas, de alimentos. E meu pai dizia que não, porque a fala dele era: mulher minha não trabalha, filha minha não trabalha, só se passar por cima do meu cadáver. Era uma fala machista em partes, mas ao mesmo tempo a gente entende que, por outro lado, ele tinha um certo medo de nos ver ali expostas, né, a situações perigosas que o mundo oferece. Mas isso muitas vezes se tornava real e impeditivo em nossa vida. Lembro-me que fui crescendo, cheguei na adolescência, procurava emprego, nunca conseguia, nunca conseguia. Quando conseguia, ficava poucos meses. O meu primeiro emprego fiquei 6 meses. Depois deste, fiquei um mês em um outro. E era assim, nunca ficava muito tempo. Não por eu ser nova, mas parece que alguma coisa impedia. Minha mãe também não podia sair para a procura de emprego. Até que um dia, meu pai falou: bebe água, ou melhor, ele falou: mulher, você não vai sair para trabalhar, Zezita. Minha mãe, né, era apelidada de Zezita, e ele falou: você não vai sair para trabalhar. E ela: Zé, nós não podemos ficar nessa situação. Você está desempregado, não tem mais o que a gente comer. O que é que eu vou fazer com essas crianças? Ele simplesmente falou: bebe água, deita e dorme. São frases que a gente nunca vai esquecer. Ele era uma pessoa muito boa, maravilhosa, mas, levado por influências, tomava atitudes negativas. E ele falou essa frase e minha mãe ficou ainda um dia, dois dentro de casa. E eu lembro que nós, né, pré-adolescência, eu acho que eu tinha uns 9 anos mais ou menos, deitamos na cama de casal dos meus pais, atravessados, 3 irmãos atravessados, a cama é de comprido, nós deitamos atravessados e rolávamos na cama com dor de fome na barriga. E nós olhávamos um para o outro e nós falávamos: nós vamos morrer de fome. E a barriga doía. Uma semana sem ter nem a farinha com água mexida para comer. E minha mãe vendo aquilo, ela falou: não, eu não vou deixar meus filhos morrerem de fome. Hoje eu vou sair e eu vou arrumar um emprego. E assim ela fez, ela saiu. Mas antes dela sair, ele falou: saia, saia por aquela porta. E se você arrumar um emprego, fique por lá, não volte nunca mais. Mas minha mãe não temeu. Ela saiu. E nós em casa, passando ali aquela fome, e o papai não estava muito sensibilizado pela situação. E quando foi a tardezinha, umas 5 horas da tarde, nós na janela, né, que tinha janela de frente, que dava para a rua, lá nós olhamos e lá vem mamãe, com um monte de sacolas. Que alegria aquele dia. Tinha sacolas novas de mercado, tinha outras sacolas, e quando ela entrou em casa, que abriu as sacolas, várias vasilhas com os restinhos de comida que a patroa tinha dado. Ela passou no mercado, comprou algumas bandejinhas de Danone e aquilo foi muita alegria para nós. Nós comemos naquele dia muito gostoso. E a partir de então, meu pai ficou algum tempo sem falar com a minha mãe, né? Chateado. Mas a partir de então, minha mãe começou a trabalhar em casa de família e colocar em casa o sustento, nos ajudando. Depois, meu pai, em outras situações, arrumou alguns outros bicos. Houveram situações, sim, muito boas. Momentos em que ele estava mais lúcido, momentos em que ele foi convidado até mesmo para ser encarregado na empresa que ele trabalhava, para um construtor famoso aqui da cidade. Né? Eles eram muito amigos. Meu pai tinha tudo para subir na vida, para ser uma pessoa, né, de uma situação melhor. Todavia, ele rejeitou, por causa de amizades, por causa de conselhos errados. Então, ele deixou tudo para trás. E quando ele trabalhava direitinho, a gente tinha, assim, uma situação melhor. Lembro-me também que muitas vezes, final de mês, né, nós abríamos a geladeira e falávamos: estamos pobres. E quando o papai e a mamãe recebiam que faziam compras, papai, no caso, né, que a mamãe ia junto para fazer as compras. Aí abríamos a geladeira, ela cheia de comida, e a gente falava: estamos ricos! Criança é muito inocente, muito, né, não vou dizer bobinha, é inocente, é pura. E passamos por tudo isso. Então, quando chegou a adolescência, que tudo isso aconteceu, e minha mãe foi trabalhar, que a situação melhorou, e meu pai
não gostou, claro, porque talvez uma atitude dele machista, um pensamento machista, ele achava que ele como homem tinha que suprir a casa, ele como homem tinha que dar conta de tudo, que mulher e filha não deviam trabalhar porque ele tinha que ser responsável, porque ao mesmo tempo ele se preocupava com o mundão, com as coisas lá de fora, os envolvimentos, mas ele não conseguia enxergar que aquilo era uma ajuda, que era uma necessidade. E ele foi se entregando cada vez mais para a bebida, para o cigarro, até que chegou ao ponto de ele passar mal. E um dia, ele sendo socorrido, o médico falou: olha, você tem apenas 15 dias de vida. Você não tem mais pulmões. Você pode bater a cabeça numa parede, em um poste, mas você não pode colocar mais nenhum cigarro na boca. E neste dia, então, nós já éramos nessa época evangélica e eu já tinha 15 anos, 15, 16 por aí. E nesse dia, minha mãe fez novamente o convite: vamos para a igreja. Então meu pai aceitou, foi e saiu de lá andando, né? Cultuou o culto todo, saiu de lá andando, não precisou de auxílio para voltar, que ele foi carregado aos braços. Ele não conseguia mais andar porque não conseguia respirar. E eu, como cuidava muito em casa, meu irmão nessa época também começou a trabalhar, devagarzinho, ganhando pouquinho, ajudando como podia, mas eu ainda ficava em casa. Então o que eu fazia? Quando eu via meu pai passando mal, pegava álcool e dava para ele cheirar. Pegava um pedaço de papelão e dava para ele se abanar. E ali ele melhorava. E assim ele foi vivendo, né? A bebida também foi correndo ele por dentro. Ele não chegou a ter cirrose em vida, mas nós acreditamos que pouco antes de morrer ele teve sim cirrose, alguma coisa interna. Ele decidiu, né, ir embora para o estado onde ele nasceu, em Pernambuco, que ele dizia que naquele ano ele iria morrer. Vejam bem, a partir do momento que ele foi à igreja conosco, que o médico havia dito que ele só tinha 15 dias de vida, e ele foi carregado para a igreja, voltou andando, ele começou a ter uma vida quase que normal, com as dificuldades, né, geradas pelo consumo do álcool e do cigarro, mas ele teve uma vida quase que normal. Não trabalhava mais, minha mãe que trabalhava nessa época, ele não chegou a se aposentar. Então, quer dizer, meu irmão trabalhando, minha mãe trabalhando e meu pai doente. E neste ano, nesse tempo, ele chegou a viver 1 ano e meio, depois que o médico falou que ele só tinha 15 dias. E neste ano em que ele faleceu, ele falou: este ano eu vou morrer. Parecia que ele sabia. E ele falou: eu quero ir embora para o lugar onde eu nasci, para o estado onde eu nasci, que eu quero ver toda a minha família. Fazia muitos anos que ele não via a mãe, os irmãos. Então ele falou que ia embora. E foi, né? Arrumou-se tudo direitinho e tal, ele foi. Achávamos que ele ia fazer uma visita e voltava. Ele passou 7 dias bem, visitando, sendo visitado por pessoas de muitos anos que não o via. Quando então ele passou mal lá, foi internado e passou 7 dias totalmente entubado. Após estes 7 dias, ele veio a óbito. Tudo dentro dele estourou. Disse que, né, ficou numa situação assim deplorável, né? E veio a óbito. Então, quer dizer, tenho ótimas lembranças do meu pai. Já fazem 23 anos que ele se foi. Um homem esforçado, trabalhador, super inteligente, extremamente caprichoso, mas que se deixou levar por envolvimentos e destruiu a própria vida. E, infelizmente, tivemos momentos também muito ruins, né? Que foram estes momentos de necessidade. Momentos em que muitas vezes ele chegou em casa agressivo por ter bebido. Mas em tudo nós somos gratos a Deus, porque tudo isso passou, superamos, cada um hoje tem a sua vidinha, né? Não temos a melhor vida possível, mas tudo foi superado. Então, gente, essa foi a minha história, um pouquinho da minha infância, algumas frases, né, que ficaram na lembrança. Mulher minha, filha minha não trabalha, né? Bebe água, deita e dorme. São frases que marcaram, né, ficaram. Momentos de abrir a geladeira e dizer: estamos ricos, estamos pobres. Momento de deitar em uma cama, rolar de um lado para o outro e dizer: vamos morrer de fome. Momento de uma decisão de uma mulher, uma dona de casa, que não deixou de lutar pelos seus filhos, pela sua família, e não deixou de acreditar, acima de tudo, em Deus, e deixou a fala do próprio marido, que dizia que não entraria mais em casa, saindo em busca de um emprego, voltando com alimento, até mesmo para ele, né? Então são coisas que ficaram marcadas, mas eu não tenho assim como uma coisa ruim. Sim, houveram esses momentos ruins, mas tudo isso foi um aprendizado para um futuro, uma vida melhor, né? Então tudo que a gente passa lá atrás, no nosso passado que foi de ruim, a gente não tem que ficar se martirizando, se maldizendo, jamais. A gente tem que usar aquilo como um ensinamento
Porque se Deus permitiu em nossa vida, por um motivo é, né? Nós temos que muitas vezes ser provados para ser aprovado. Nada é tão fácil nesta vida, tudo tem que ser conquistado com luta mesmo, né? Sem luta não há vitória. Então, fica aí essa mensagem, jamais desistir, né? Lutar, lutar sem pensar em desistir. Ainda que estejamos rastejando, temos que continuar lutando. Então esta foi a minha história de hoje. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo. Desde já eu peço para vocês que deem o seu like, que compartilha, tá bom? Se inscreve em nosso canal para trazermos sempre uma novidade a mais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!